Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado 964450532, porque agora tem uma honra também de entrevistar o Sargento Nantes, especialista em segurança pública. Quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa mesmo fazer perguntas, questionar, entender, saber o que está acontecendo, se tem novidades, se as coisas estão de fato para eles que estão na rua, trabalhando, dedicando, dando a vida aí por nós, se realmente a nossa sociedade pode se sentir segura. Bem-vindo. Boa tarde, minha Boa querida. tarde. Que tenhamos uma tarde top. Já está top aqui. Se apruma, João. Se apruma, João. E aí, essa frase? Essa frase... Viralizou. E bastante. Bastante, né? Você é uma pessoa bastante, querida. Inclusive, muitas vezes na rua, as pessoas me abordam e falam, e aí, João? E aí, João? Mas é que é você que tem que abordar, né? Sim, mas muitas vezes as pessoas me param virou, por conta da frase e acabam me chamando. É. Acontece às vezes. Isso que eu tô falando. Aí as pessoas te abordam com a frase, né? Exato. E me fala da nossa segurança. Vamos falar da nossa segurança pública, gente? Se alguém tem pergunta também, fica à vontade. Sim. Como é que nós estamos? A gente vive uma sociedade, né? A gente tem que falar a realidade, que a gente está inseguro. Às vezes a gente sente que a gente está preso dentro de casa, né? E a bandidagem está solta na rua. A gente tem medo de levar o filho na escola, a gente tem medo de deixar o filho sair sozinho. A gente que é mãe, eu tenho uma filha de 14, tenho uma de 28. Então, a gente fica na insegurança até a hora que chega, né? A mais velha, o horário, enquanto não chega em casa. Como que você vê hoje a segurança pública? Infelizmente, por conta de algumas atitudes, vamos dizer, políticas anteriores, aconteceu de o crime conseguir avançar muito. Infelizmente, quando eu falo de polícia, porque tempos atrás fizeram com que os policiais meio que, não vou dizer se amedrontar, mas começassem a ficar mais cauteloso com o trabalho. Por diversos... Essas câmeras Essas câmeras, por exemplo. Essas câmeras, por exemplo. Porque, infelizmente, é difícil explicar. As pessoas falam, mas por que o policial tem receio de trabalhar com a câmera? A câmera, ela não é uma segurança para o policial? De fato, ela é uma segurança. Só que você imagina qualquer profissional, tirando você que é apresentadora de televisão, no caso, mas qualquer profissional que você coloca ele para atuar sob monitoramento de imagens e que essa imagem, muitas vezes por um erro ou um desvio, não por dolo, possa te levar à prisão, inclusive, ou custar a sua carreira, você que trabalha inseguro. Porque todo mundo chega com a câmera, gente, qualquer pessoa fica inseguro. E aí, aonde que isso vai refletir na sociedade? Muitas vezes o policial, aquele bom policial que é atuante, que ele combate o crime, que ele age de maneira assídua contra o marginal, ele passa a ser mais cauteloso. Por exemplo, recentemente tivemos decisões do judiciário de instâncias superiores que estavam questionando o que seria fundada suspeita, quando o policial pode agir ou não, inclusive que o policial poderia responder por abuso de autoridade. Então, muitas vezes, uma informação dessa... Então, o que é o abuso de autoridade? O policial abordar sem a fundada suspeita. Só que a fundada suspeita... O tempo é muito rápido. Exato. A gente tem visto vários policiais... Gente, eu estou em defesa agora da vida, tá? Porque eu tenho visto vários policiais serem assassinados a sangue frio. Foi em Minas Gerais, em São Paulo o tempo todo. Porque não dá tempo. Você vai ter que esperar para abordar. É o tempo que sacou a arma e matou o policial. Exatamente. Isso aí, e essa decisão da instância superior, inclusive, questionou se o policial ele poderia atuar com base na experiência profissional dele. Então, Falava que era ilegal. O que o policial inclusive, pode fazer, lá constava que era ilegal. Porque isso eu acho uma tamanha de um ato falho da justiça, porque a experiência policial ela invoca muito com qualquer outra experiência em qualquer outro tipo de carreira. Tem que ser levado em consideração. Então, muitas vezes o policial, com toda a sua experiência, mas muitas vezes por receio, porque ele está com uma câmera, ele muitas vezes vai deixar de abordar. Porque ele vai falar, será que eu vou ser questionado sobre se é fundada a suspeita ou não? E aí
Mas você tem esse tempo? Aonde vai refletir? Então, exatamente. Vai ter esse tempo para pensar isso? E onde isso vai refletir na sociedade? Você imagina que o marginal está andando com uma arma dissimulada e quando passa-se a abordar menos, automaticamente, esse marginal ele começa a ter uma sensação que ele pode... De domínio e que ele pode sair às ruas armado, que está sendo menos abordado. E a chance dele ser preso... O marginal ele faz sempre uma análise de risco, né? Do custo-benefício. Será que eu compensa ou não? Ele vai analisar, vou ser preso ou não vou ser preso nessa... O que vale a pena? Um exemplo, tá? Você imagina que hoje está explodindo os índices, aliás, reduziu bastante agora com essa nova gestão, mas os índices explodiram de roubo de celular. Ah, mas celular, sim, hoje celulares custam 10, 15 mil reais. E um jovem, muitas vezes, que ele se vê seduzido pelo crime, ele vende esse celular por, em média, aí no mercado negro, às vezes até por R$1.000, R$2.000. Então, e coloca muitas vezes a vida da pessoa em risco. Coloca a vida da pessoa em risco, exatamente. Porque ele não está pensando. E várias vezes a gente acompanhou casos aí, que foram através das redes sociais, através da televisão, que pessoas perderam a vida por conta de um celular. Não, eu vou te fazer umas perguntas, assim, bem... Sim. Eu sei que é... Gente, você que está em casa pode fazer sua pergunta também. 964450532. O que você pensa da maioridade penal? Porque eu vejo como cidadã, viu, gente? Eu vejo que o menor, ou que também o adulto, sempre sempre é o menor que fez. E quando o menor faz de verdade, nos outros países de primeiro mundo, que eu acho que a gente tem que se espelhar também no que é melhor, gente. Se a gente está vendo que em outros lugares funciona, tem outros lugares que não. Não é essa questão, não estou questionando e não estou nem debatendo. Eu só quero entender se uma pessoa que com 16 anos, se não é responsável pelo ato. Exatamente. A gente muitas vezes vê que o nosso jovem, ele é corrompido justamente por esse motivo. O menor, geralmente o menor é utilizado, por exemplo, para traficar, porque ele sabe que ele vai sair rápido. Os criminosos utilizam dos menores, os seduzem para que eles possam cometer crime. Deveria mudar isso então, aí, né? Exato. Eu tenho uma opinião bem convicta a respeito dessas mudanças, tá? Eu acho que, de fato, eu imagino como um incêndio. Você imagina que um incêndio, um incêndio numa floresta. Você tem que combater esse incêndio que está acontecendo agora, nesse momento presente, mas você já tem que prevenir para que esse incêndio não se alastre. Sim. Então, porque eu tive até outro dia eu estava conversando com um amigo meu, policial também, que já trabalhamos há vários anos. E assim, falei, quantas prisões e quantos confrontos nós já estivemos Carolzinha, juntos. Quando tiver um drink, por favor, você pode trazer, viu? Carolzinha está preparando um drink para você. Estou vendo aí, estou acompanhando. Você sabe que a segurança pública é um assunto que tira até a gente... Senão o foco, que eu estou concentrada. Então, eu perguntei para esse amigo meu, quantas prisões nós efetuamos, quantos confrontos nós tivemos. Muito obrigado, hein, minha querida? Obrigada, cara. Belo drink, hein? Vamos dar uma... Excelente, parabéns. E assim, quantas prisões nós já efetuamos? Quantos marginais nós tiramos da rua? Quantos confrontos nós tivemos? Ele falou, perdemos as contas. E ele falou assim, e eu falei, e aumentou ou diminuiu o crime? Aumentou. Aumentou a criminalidade. Então, assim, nós precisamos... Onde mudar? Exato, não pode ficar só na mão da polícia. Eu lembro que antigamente, alguns anos atrás, talvez uns 15, 20 anos atrás, saiu uma tirinha no jornal que colocava um professor, um padre, e assim, os pais, e colocavam sempre abaixo desses personagens... eu não faço a minha parte, eu não faço a minha parte, eu não faço a minha parte. E aí, no final, estava o policial e tudo sobra para mim. Então, assim, é um conjunto na sociedade. Mas a irmã Ana mudou Paula, alguma coisa isso aí? A irmã Ana Paula, ela falou algo muito interessante ali. Eu estava observando, acompanhando as falas dela, que eu acho que é com relação à família. A base da sociedade é a família. E hoje, muitas vezes, aqueles... Irmã,
Pode fazer sua pergunta também, viu? Gostei desse sargento, hein? Valeu, irmã. É. Então, assim, a base da sociedade é a família. E hoje eu vejo que, infelizmente, a gente acompanha redes sociais hoje, as famílias que estão sendo montadas hoje, sem estrutura, você já verifiquei em redes sociais adolescentes, pais de uma criança, ofertando maconha para aquela criança. Criança de um ano e pouco, fazendo com que a criança utilizasse droga já. Não, complicado. Então, assim, por isso que eu falo, nós tivemos leis anteriores que tiraram a autoridade dos pais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma proposta boa, porém foi subvertido. Eu acho que as crianças passaram a ser ensinadas muito mais com direitos do que com deveres. Então, eu já tive situações no Distrito Policial uma vez que eu vi uma mãe amedrontada. Ela pediu para eu falar com o filho, que o filho não deixava ela entrar dentro de casa, na região do Morumbi. E aí? E eu liguei para esse rapazinho de 12 anos de idade e eu lembro que eu fui dar uma dura nele. Respeita a sua mãe e tal. Aquela dura, tipo um se aprumajão. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, o senhor sabia que o senhor pode estar cometendo abuso de autoridade? Então, ou seja, ele é muito bem instruído com os direitos dele, mas as obrigações de filho, ele não cumpre. Vou entrar numa questão também contigo, Nantes. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fica à vontade, mano. Nós estamos falando de segurança pública, segurança gera todos nós. Eu vou falar uma coisa, gente. Todo mundo, na hora de uma situação de aperto, de medo, é Deus no céu. A primeira coisa que você lembra é Deus e a polícia. Cadê? Sim. É as únicas pessoas, é a única que vai te salvar. É Deus e a policial. Então a gente tem que ser mais grato, a gente tem que focar mais, a gente tem que empenhar mais. E uma das coisas que eu fico indignada, só nessa televisão eu tô há 16 anos ao vivo. Sim. Eu faço há 36. E há mais ou menos uns 20, 25 eu pergunto, e a PEC 300? PEC 300. Essa PEC 300, gente... A PEC 300 já foi. Então, por isso que eu estou te falando. Há N anos atrás, gente, Sim. A gente eu questionava na época do Nani Mulher, na Rede Mulher de Televisão. Sim. Olha quantos anos atrás a gente debatia, questionava, PEC 300, PEC 300. O que é PEC 300, gente? Igualdade salarial para todos os policiais. Porque hoje o policial de Brasília e... É do Mato Grosso? Tem 2 ou 3 estados. Eu não estou falando o contrário, viu? Parabéns a esses estados, porque esses policiais são bem remunerados. Mas o resto, se você pegar Rio de Janeiro, São Paulo, vários outros estados, é totalmente diferente o salário, gente. Policial aí ficam questionando. Policial faz bico. Como que vai sustentar a família? E geralmente é na onde tem as maiores demandas, são os menores salários. Infelizmente. A PEC 300 foi um projeto lá atrás. Isso que eu tô falando. Não, mais de 20 anos. Mais de 20 eu falo. Se não tiver mais, está beirando os 20. E a PEC 300, infelizmente, foi um sonho muito idealizado por nós policiais. Então, assim, e que ninguém deu andamento, né? Talvez esperamos que os nossos representantes, talvez que eles possam fazer com que ela olhar com carinho nesse momento, um em outro, e que possa reavivá-la, né? Porque... Gente do céu, eu não consigo acreditar. Mas no meu ponto de vista também, eu acho que tem que ter uma PEC 300, não só para os policiais, mas, por exemplo, para os professores. Não, tem que ter para tudo, né? A nossa educação, infelizmente, os nossos serviços públicos, a educação, por exemplo, que aí vai naquele outro ponto que eu falei o primeiro ponto da família. A nossa educação, por exemplo, hoje, infelizmente, você vê músicas promíscuas sendo ensinadas para os jovens no intervalo da sala de aula. E, infelizmente, essas músicas, eu tenho que afirmar, que eu afirmo com propriedade, pela minha experiência, na onde eu atuo, tem músicas que elas são elaboradas justamente para atrair o jovem, ou para o mundo das drogas, ou para o mundo do crime. Ou para o jovem se tornar um viciado em droga, que ele acaba se tornando um escravo do traficante, porque todo o dinheiro que ele arruma, ele vai levar para o traficante, ou o jovem... acaba se tornando marginal através das músicas e incentivos que ele ouve. A gente pode ter esperança, então, Sargento Nantes, que você acha que a gente, no futuro, né, a gente vai conseguir ter essa tranquilidade de sair nas ruas? Que isso é uma utopia, né? Quase um sonho que a gente tem de poder deixar os nossos filhos brincar na rua. Porque eu brinquei na rua. Eu lá em Minas Gerais, né, irmã? A irmã também é vizinha minha lá de Minas Gerais. Lá, Sim. Né? Gente, era uma outra vida. Sim. Os tempos de hoje, a gente tem medo de tudo. Exato. Mas eu acredito muito, só que eu acredito muito mesmo. Enquanto houver
pessoas como nós, que acredita e que, de repente, tem algo a se fazer, que eu falo é um conjunto na sociedade, nós temos que estar ligados, por exemplo, o policial atuando de forma repressiva, assim, combatendo o crime que já existe hoje, é a irmã fazendo o trabalho dela ali, porque eu lembro de um apresentador que ele falou uma vez na televisão uma frase que eu nunca mais esqueço. Ele falou: não interessa onde você vai levar seu filho, se é a igreja católica, mas leva o seu filho em algum culto religioso para que ele ouça coisas boas. E, de fato, quando eu era criança, eu sempre ia em igreja, eu sou de origem cristã, toda a minha família, embora evangélico, mas eu lembro ainda do que eu aprendia na escolinha dominical. Não esquece, né? Não esquece. Não então, esquece, assim, gente. A gente precisa, cada um, fazer sua parte. Se os líderes religiosos fizerem a parte deles, se os professores fizerem a parte deles, e principalmente nós, os pais, também, os apresentadores, que têm um poder de influência gigantesco também sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas. Exato. Eu acredito, sim, eu tenho muita esperança que nós conseguiremos. Vamos embora, para cima. Vamos mudar. Eu quero só o Instagram, João Borges, imagem na tela, tá aí, ó. Vamos seguir, Sargento Nantes, gente. Ele é muito famoso na internet. Pode seguir. Tem 500 mil seguidores, ele tem 14 milhões no TikTok, tem tudo. Acompanha a vida dele, mas que antes de tudo, gente, de estar trabalhando ali, é bacana porque é um policial exemplar, todas as pessoas que o conhecem o admiram. Nantes, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Uma honra. Para mim, a honra. Volta mais vezes, viu? Pode deixar, voltaremos. E nós vamos finalizar o programa. Quero agradecer Carol Pérez, empreendedora, mixologista. Irmã, vou embora contigo cantando. Opa, vamos que vamos. Para mim foi uma honra. E é no Instagram que consegue tudo para fazer os shows também, né? Já que está viajando fazendo. Irmã Ana Paula Oficial. Você pode estar acessando todas as minhas redes, YouTube, onde tem os meus vídeos, clipes, YouTube, Irmã Ana Paula Oficial, Instagram, Irmã Ana Paula Oficial. Tudo Irmã Ana Paula Oficial. Chega junto aí que vai ser uma alegria partilhar a minha experiência de Deus, transbordar aquilo que eu tenho vivido, né, na presença de Deus com você. Obrigada, Nani. Obrigada, maravilhosa. Prazer conhecê-lo. E vamos que vamos, né? Vamos juntos. Quando eu duvidar e não conseguir te ver, as ondas se agitam em meio a tanto caos na sociedade, não é verdade? Não sei o que fazer. Olha para a tua vida hoje, para a tua família. Escuta a tua voz dizendo-me: coragem, sou eu, vem a mim. Pede para Ele então. Aumenta minha fé, Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários, salva-me. Sobre as águas agitadas eu irei andar. A segurança desta barca me leva a lançar. Sim, em meio a tempestades, Deus quer que você avance. Em meio às realidades que você não tem resposta, a fé, ela reacende em nós a esperança de um tempo novo, de famílias novas, de uma sociedade nova, porque o nosso Deus é mais poderoso do que toda realidade de caos. O nosso Deus tem poder para levantar a nossa história hoje, nesse momento. Renda-se ao seu amor. Reza comigo. Quando eu duvidar. É assim muitas vezes, né, filho, filha? E não conseguir te ver.